Bom dia, Salvador. Alô, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos com o mestrando do SEARTE, Fernando Nascimento. Nando, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente sua presença. Obrigado, Fernando. Obrigado, Massinha, por mais essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha pesquisa e das minhas inquietações como pesquisador e artista. Massinha, bom dia. Bom dia, ouvintes. Um prazer ter o Nando aqui de novo, ouvir e aprender muito com ele. Promete, né, Massinha? Sim. Esse assunto do Nando é instigante pra gente, chacoalha, né? Sim, sim. Gostaria também de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, UFAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e que também essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, já agora entrando na etapa 11. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem na nossa fanpage, no Facebook. Digita lá no espaço destinado à busca, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos iniciar a conversa, então? Nando, você é nosso amigo, parceiro, colega de disciplina também da professora Sônia, né? Você já esteve aqui com a professora Brígida, né? Conversando também um pouquinho, só introduzindo as tuas... o teu trabalho com teatro, né? Conta para o público aqui, vamos relembrar a tua trajetória profissional e acadêmica. Bom, Fernanda, eu iniciei minha carreira artística na escola e minha pesquisa retorna para a escola, esse lugar tão importante de suscitar discussões, de problematizar, de lançar um olhar realmente sensível para a escola. Eu iniciei em grupo de teatro nas escolas em São Luís do Maranhão. Eu sou ludovicense, nasci na capital de São Luís e logo adentrei o curso de teatro na Universidade Federal do Maranhão, adentrei o curso de licenciatura em teatro, onde eu iniciei a minha formação como artista e também como professor de teatro. Durante a graduação, eu também realizei intercâmbio para a UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, na qual eu tive outras experiências de um outro contexto social e cultural, né? Então, tive contato também com outros professores e professoras, realizei um curta-metragem, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e também montei um espetáculo com fomento do governo, chamado Travestidas, que também estava ali naquele universo da LGBT. E, bom, atualmente eu desenvolvo pesquisa aqui no SEARTE, no programa de pós-graduação em teatro, estabelecendo diálogos entre o drama, que é essa metodologia que eu vou falar daqui a pouquinho, sobre, e os temas transversais, como gênero e sexualidade na disciplina de teatro na educação básica. Nando, então vamos falar um pouquinho desse projeto que você tem lá na sua cidade de origem, lá São Luís do Maranhão, intitulado Arte e Gênero na Educação Infantil. Sim. Que é para formação de professores. Como é que ele acontece? Como é que ele aconteceu? Ele surgiu como o término de uma disciplina sobre teatro e comunidade, na qual eu realizei um projeto para a formação de professores e professoras, um projeto que tinha como intuito trabalhar o teatro e as questões de gênero. E, posteriormente, esse projeto ele foi aprovado pela FAPENA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa Científica do Maranhão. Foi aprovado no edital de igualdade de gênero, e eu e mais duas professoras, a professora Fernanda e a professora Tânia, que são professoras que lecionam na Federal do Maranhão, e nós realizamos esse projeto com o intuito de ampliar as discussões que iniciaram, na verdade, na disciplina.
E esse projeto ele foi dividido em 3 etapas. Primeiramente, como um curso de formação de professores e professoras. Posteriormente, que é a etapa na qual estamos atualmente, que eu estou orientando as professoras selecionadas dessa etapa de formação, 5 professoras que lecionam na educação infantil, o foco era educação infantil, e logo em seguida, no final deste ano, nós pretendemos lançar uma revista com essas experiências, com as práticas que as professoras vão realizar relacionadas ao drama, à metodologia do drama e as questões de gênero e sexualidade na sala de aula. Atualmente, eu estou orientando essas professoras para elas se apropriarem dessas metodologias, já vista que elas são da área da pedagogia e até então desconheciam a metodologia do drama. E, bom, a princípio é esse o intuito do projeto, e o curso de arte e gênero teve participação de vários professores e professoras da área das ciências sociais, do teatro e também da pedagogia. Professores e professoras que têm, assim, conhecimentos e são pesquisadores e pesquisadoras já das questões de gênero e sexualidade e puderam compartilhar conosco e com o corpo discente desse curso sobre essas questões que estão ali na nossa relação social, na sala de aula, e como lidar com essa diversidade, como se sensibilizar para poder compartilhar com essas crianças e esses adolescentes, para poder empoderá-los e empoderá-las e eles se sentirem num espaço mais acolhedor. Bonito isso, hein, Nando? Daí, na segunda etapa, 5 professoras, elas, da educação infantil, elas vão ser... Tu vai, digamos, ajudá-las a que elas tornem multiplicadoras? É mais ou menos isso? É mais ou menos, justamente. Então, elas vão se apropriar da metodologia do drama e depois vão realizar processos que nós chamamos nessa abordagem metodológica do ensino do teatro de episódios. Elas vão se apropriar, cada aula seria um episódio, então elas se apropriam desses conhecimentos teóricos, práticos, para desenvolver processos de drama em diálogo com as questões de gênero, diversidade, sexualidade, que elas vão perceber a partir do contexto delas, da sala de aula, e nós vamos organizar, sistematizar metodologias, planos de aulas, planos de curso, para que elas possam, após se apropriarem dessas propostas, desenvolverem os processos com as crianças e logo apresentarem também quais foram as experiências que elas vivenciaram durante esse processo, para que a gente possa depois compartilhar através dessa revista, que eu espero que tenha uma difusão também a nível nacional, se for possível. A princípio está a nível regional, ali no Maranhão, mas se tivermos a oportunidade, eu acho que estar aqui falando um pouquinho desse projeto já é uma forma de compartilhar com os ouvintes e as ouvintes. De instigar, né? Instigar, penso que é isso. É isso aí. Ô, Nando, fiquei com uma curiosidade aqui. É necessário que tenha, assim, uma certa sensibilidade para trabalhar, por exemplo, o teatro. O teatro exige uma certa sensibilidade, né? Como despertar nas professoras, né, que não têm essa formação que o ator tem, desses 5 anos da graduação, então é feito atividades, é feito como é que chama? Eu não sei os termos técnicos, quem sabe é você. Mas como instigar em professoras que são teoricamente leigas como atrizes, esse processo da chegada até o desenvolvimento de práticas. Penso que elas podem se apropriar de metodologia do ensino do teatro, que eu vou falar também um pouquinho. Tem o jogo teatral da Viola Spolin, tem o drama com a professora Bianchi, o professor Flávio Desgrange. São literaturas que eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu acredito que vocês vão tirar fotos e colocar na divulgação das páginas oficiais na internet. Tem o Augusto Boal também, com o livro Jogos para Atores e Não Atores. E mais pensar que não é necessário ter uma formação de ator, de atriz, mas mais
mais na questão do se apropriar de algumas abordagens e desenvolver um trabalho artístico-pedagógico, pensando mais no desenvolvimento da criança e não no desenvolvimento de habilidades da voz. Não é o teatro na escola não tem o intuito de preparar atores e atrizes, é mais a relação que tem com o contexto social, como que a arte lida e como que ela pode contribuir dentro da formação da criança. Então, penso que se o professor e a professora não tiverem contato com cursos de teatro, eu acho que ter contato com os livros, eu acho que pode ser um primeiro passo, tentar buscar nas secretarias cursos que possam trabalhar nessa perspectiva da formação de professores e professoras. Penso que esses são possíveis caminhos para se apropriar dessas metodologias e pensar principalmente no viés artístico-pedagógico do teatro e não só no viés da formação de atores e atrizes, que é outra perspectiva, por exemplo. Até porque essa pergunta da Fê, né, que o Nando falou, bem pertinente, porque, exemplo, para algumas profissionais que você vai encontrar nessa tua trajetória, nunca falaram sobre isso. Né? Então, não tem o conhecimento sobre. Eu, por exemplo, minha graduação em pedagogia na UDESC, essa universidade aqui, eu não tive nada. No meu currículo, não teve. Então, como o Nando falou, ou procura na secretaria, pede. A Fê, eu não sei como é que era. Você tinha, Fê? Teve alguma coisa assim? Eu sou atriz desde sempre. Eu já era atriz, eu fazia administração, eu já fazia uns teatrinhos nas disciplinas de marketing. Porque a gente simulava compra, venda, relações com o cliente, entendeu? Lá o teatro já chegou na minha vida. Tem uma linha do teatro empresarial. Eu tenho uma colega aqui da UDESC que trabalha Eu tenho um amigo que está trabalhando nos Estados Unidos e a disciplina dele, ele sempre trabalhou com marketing, ele sempre aborda a questão, o teatro permeia as abordagens dele, é bem interessante, assim. E daí, assim, então, na minha formação não tive nada disso, a gente fazia, como a Fê falou, já éramos atrizes por conta, fazia o teatro aqui e ali, tinha apresentação de um trabalho, tínhamos que fazer ali e ia. Né? A UDESC avançou bastante, porque daí já no currículo novo tem essa disciplina, né? Já é um avanço de quando eu me formei para agora. Eu acho que tomara que essa área seja cada vez mais aberta e esse entrelaçamento, né, dessas duas áreas sejam presentes. É uma alternativa muito legal, muito interessante, assim. As crianças adoram, né? Vamos falar palavras que todo mundo entende. As crianças adoram mesmo participar, fazer, e a gente vai definindo os papéis, né? O que você faz. Se você não gosta muito de falar, de aparecer, você é o produtor. Então, a gente vai definindo os papéis e as coisas vão se organizando. É uma metodologia muito legal, mas aqui a gente está falando de ator mesmo, de profissional. E, Nando, como é que é a metodologia chamada drama? Ela tem possibilidade de trabalhar as temáticas transversais e como é que ela funciona na prática, assim? Explica pra gente. Eu sei que é bem complexo explicar porque a gente tem pouco tempo, a gente está numa rádio, então é uma metodologia complexa, né? Tô certa? Sim, é um pouco complexo, mas não é impossível de realizar. Eu vou falar também, vou indicar referências, mas o drama, ele surge no contexto inglês, ele surge nos países de língua inglesa, e a professora Bianchi, que foi professora daqui do programa de pós-graduação em teatro e do curso de licenciatura em teatro da UDESC, foi quem trouxe essa proposta para o Brasil. E lá na Inglaterra, por exemplo, eles estão muito mais voltados para os cursos de pedagogia. Para o curso de pedagogia, então as professoras e professores do curso de pedagogia se apropriam dessa abordagem para trabalhar outros conteúdos, qualquer conteúdo que queira inserir a criança no contexto ficcional para investigativo e coletivo para trabalhar determinado conteúdo, por exemplo. Quando a professora Bianchi traz para o Brasil, vem exatamente para o contexto nosso, que é o contexto teatral. E daí nós vamos evidenciar os nossos conteúdos das nossas áreas, da nossa área específica.
E aqui a UDESC é referência. A minha orientadora, a professora Heloíse, foi orientanda da Bianchi. Hoje desenvolve também processo de drama, tem publicações. E eu vim para cá justamente por ser uma universidade de referência. E eu queria me apropriar mais ainda dessa metodologia que eu conheci durante a minha graduação, mas eu queria ter esse momento no mestrado para me debruçar, para me dedicar e para pensar em possibilidades de metodologias da nossa área do ensino do teatro para trabalhar as questões de diversidade na sala de aula. Haja vista que eu percebia isso nos meus estágios, eu percebi isso lecionando em escolas privadas lá em São Luís. E mesmo sendo pesquisador da área e já com conhecimento sobre as questões de gênero e sexualidade, mesmo assim, quando vamos para a prática, é outra relação, dependendo do contexto também é outra questão que a gente tem que pensar. Então, como adentrar esses espaços e dentro da aula de teatro, acolher esses conteúdos e não deixar somente serem conteúdos da área da biologia, porque os conteúdos de gênero e sexualidade não partem somente de um viés biológico, mas sim a gente pensa no teatro pelo viés social, da construção social e como essa relação se dá no cotidiano da escola. E voltando para o drama, o drama ele permite inserir a criança no contexto ficcional para construir uma narrativa coletiva e investigativa. Você lança inquietações e lança perguntas para as crianças e elas vão investigar como se fosse um mistério, como se fosse um filme. Então, a criança se insere dentro desse contexto e você vai investigando com a criança, por exemplo. Essa metodologia ela tem algumas estratégias. A primeira estratégia chama-se pretexto, onde você pode lançar um baú que recebe uma carta de um pirata muito distante, de uma rainha muito distante que precisa de ajuda. Ou você recebe uma carta de uma princesa que também ela precisa de ajuda porque o nome dela já não consta mais na história. E aí a criança é engajada a pesquisar em cada episódio, ou seja, cada aula. Então, a cada aula que nós chamamos de episódio, a criança vai, aos poucos, investigar para onde que foi a história dessa princesa. E aí, de repente, essa princesa, se você quer desconstruir, que é essa perspectiva que eu vou trabalhar, eu estou descrevendo um pouquinho do meu processo de drama que eu vou desenvolver na minha pesquisa. Se você quer desconstruir esses estereótipos das princesas, que é o meu intuito, você vai mostrar a diversidade de princesas, por exemplo. E você vai mostrar também que há heroínas nessas histórias. Então, você pode ir para o México, cria com a criança num determinado contexto, e você vai para o México, viaja para o México e conhece um pouco da Frida. Você pode retornar na história do Brasil através de uma máquina do tempo, cria uma máquina do tempo com as crianças e você vai para o século passado, século XIX, e conhece Anita Garibaldi. E como que Anita Garibaldi foi importante aqui para vocês, por exemplo, não é? Como uma heroína. Enfim, há possibilidades. E tudo dentro do contexto ficcional. Você insere a criança dentro desse contexto ficcional e a criança vai investigar as possibilidades. Eu exemplifiquei um processo de drama que eu vou desenvolver para desconstruir as princesas, desconstruir no sentido dos estereótipos, de que só tem esse caminho para percorrer e para ser criança ou ser feminina. E aí, como as heroínas, como Joana d'Arc, como Frida, como Anita, Garibaldi, pode pensar nesse outro lado de pensar a mulher, do empoderamento da mulher dentro da história. É uma narrativa assim, que envolve a criança, ela mesma pode ir construindo com quem está narrando, é bem envolvida com plateia essa metodologia, a gente pode dizer assim? Pois é, então, a criança constrói a história, o professor e a professora, mediador e mediadora, vai instigar, levar estratégias do drama para trabalhar, vai utilizar várias estratégias, por exemplo, o professor, eu falei do pretexto, que é a estratégia inicial, que você insere
insere a criança no contexto ficcional, mas existem vários outros. O professor pode interpretar um personagem, daí vem o que estava falando, como o professor pode interpretar personagens, então ele pode interpretar um personagem, de repente, ele um dia, ou a professora, o professor chega de um personagem que vai instigar, ainda nessa narrativa da personagem da Anita Garibaldi, pode ser um navegador que sabe alguma pista de como encontrar essa princesa, entre aspas, que na verdade as crianças vão descobrir que é uma heroína, nessa perspectiva de desconstrução, e como as crianças, o professor pode interpretar um personagem e de repente ele instiga a criança a procurar um baú para as crianças descobrirem que ali tem alguma pista de como encontrar essa princesa. E a narrativa, ela é criada com as crianças têm total autonomia, e o professor, a cada aula, ou seja, episódio, ele vai repensar como foi a prática dele, de que forma ele vai guiar no próximo episódio. Realmente é uma narrativa construída coletivamente com as crianças. E essa ideia de palco e plateia, ela é quebrada, porque já não existe nessa abordagem a relação de observador, e ator e atuante, nesse sentido, ou melhor, de espectador e ator, ou espectadora e atriz, mas sim a criança, todos estão jogando, todos e todas estão jogando no contexto ficcional, ninguém está assistindo, ainda que em determinados momentos, em alguma estratégia, a criança possa fazer uma cena estática, por exemplo, ou uma cena, enfim, com movimentos, e o outro grupo pode assistir, mas o intuito dessa metodologia é que a criança jogue junto, todos. Exato, precisa de leitura, né, Massinha? Sim. A gente acha assim, pela tua fala, a gente acha que é bonito, mas a gente tem a consciência de que precisa curso e de que precisa leitura para praticar. Sim, é o que a gente estava conversando até antes do programa entrar no ar aqui. E agora, a necessidade de ter formação, vamos dizer, já que agora, como eu falei, a grade nova da pedagogia vem com essa formação inicial, também tem uma base ali, pelo menos acho que a base para onde pessoas que já estão mais à frente no estudo disso possa estar já complementando aquilo ali, fazendo essa formação continuada, né? Então, o Nando falando e eu imaginando, né, que eu sou supervisor de educação infantil. Eu já estava a 1000 aqui, né? A gente E eu então já estava lá dentro busca, educação infantil entra muito no jogo. Já estava lá dentro? Eu já estava lá, já. Eu tenho uma amiga, aproveitando a oportunidade de falar de uma referência, eu tenho uma amiga que acabou de apresentar o TCC dela, e ela trabalha com drama e na educação infantil. Então, a proposta dela foi trabalhar a Helena de Troia. Então, as crianças investigaram a história da Helena de Troia e entraram totalmente no jogo. É incrível como as crianças da educação infantil entram nesse mundo lúdico. E falando da formação do currículo da pedagogia, muito interessante, por sinal, relacionado ao ensino de arte, porque atualmente tem o currículo tem as disciplinas como teatro e educação, na qual a turma compreende um pouquinho do que seriam as abordagens, 3 propostas metodológicas do ensino do teatro, e eu acho que aí já é um caminho. Tem também o teatro e artes visuais e o teatro e música. Então, penso que contempla um pouquinho das 3 linguagens artísticas para o professor e para a professora da área da pedagogia exercitar. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk 100.1 FM, estamos com o programa Educação Sexual em Debate, e o convidado do programa de hoje é o mestrando do CEARTE, Fernando Nascimento. Fernando, você pode contar para a gente um pouquinho sobre a área da pedagogia teatral e como as metodologias do ensino do teatro podem ser trabalhadas em diálogo com temas transversais, como gênero e diversidade, que é o que você... O recorte. Que você faz esse trabalho lindo aí. Bom, a área da pedagogia do teatro, ela trabalha com a perspectiva do ensino e da educação, na área formal e não formal, na área da escola, na formação de professores e professoras, na parte de trabalhos não formais como ONGs, comunidades, grupos de teatro, cursos de teatro, e enfim, diversos espaços, só para vocês terem uma noção do que seria a perspectiva do trabalho da pedagogia do teatro, dessa linha de pesquisa que existe dentro da nossa grande área do teatro.
E em relação às metodologias do teatro, que eu já estava justamente falando um pouquinho do currículo do curso de pedagogia aqui da UDESC, que já proporciona para o professor e para a professora a informação, conhecer um pouquinho dessas abordagens, eu tenho como exemplo o livro Improvisação para o Teatro, da pesquisadora americana Viola Spolin, que ela trabalha na perspectiva do jogo teatral. Nessa perspectiva existe o que você comentou, Fernanda, sobre a questão do assistir, do fruir, que é uma palavra que significa você assistir no ensino de arte, assistir ou contemplar uma obra. E nessa abordagem você pode trabalhar o jogo teatral, onde a criança se apropria na prática dos elementos da linguagem teatral, de como ele pode fisicalizar, pode construir cenas a partir do onde, do quem e do que seria onde acontece essa cena, o que está acontecendo e qual é o personagem. Então, a criança joga e se apropria da linguagem teatral a partir dessa perspectiva da prática, do fazer, do jogo teatral da Viola Spolin. Outra abordagem que é nossa, é muito importante, é do Augusto Boal, que é brasileiro e, enfim, já faleceu, mas deixou um grande legado para nós do teatro, que são vários diversos livros que falam do teatro do oprimido. E é uma perspectiva bem paulo freireana, de pensar a partir desse contexto do oprimido, de empoderar, de emancipar esse sujeito que está em determinado contexto. Tem uma perspectiva extremamente social. E são jogos para atores e não atores. Então, ele trabalha nessa perspectiva de pessoas que já fazem teatro e pessoas que também não fazem teatro, mas que podem se apropriar desses conhecimentos para desenvolver uma prática na comunidade, na escola, em diversos contextos, trabalhando questões sociais, de gênero também. Ele percorreu, na época da ditadura, ele foi exilado, teve que desenvolver parte do processo dele fora do Brasil. Muito conhecido em outros países, inclusive no México se falava muito do trabalho do Augusto Boal, na UNAM. E também cito outra abordagem teórico-metodológica do ensino do teatro, que é o livro A Pedagogia do Teatro, Provocação e Dialogismo, do Flávio Desgranges, mas também tenho o Drama como Método, da professora Bianchi, que trabalha com drama que eu acabei de falar para vocês, que insere a criança no contexto ficcional. A professora Bianchi é uma professora aposentada aqui do SEART, né? As pessoas conhecem bastante, a respeitam bastante, né? Tem muito carinho por ela, Beatriz, né? Cabral, isso. E a gente pode dizer que essas são tuas dicas? Essas são minhas dicas das metodologias do ensino do teatro. Gente, se você perdeu algum nome, alguma coisa, a gente vai colocar lá na nossa página do Facebook. Então, lá no espaço destinado à busca, digita lá Programa Educação Sexual em Debate. Curte a página, porque até mesmo nos programas, se você perdeu alguma fala do Nando, alguma fala da Fernanda, da Massinha, você vai ouvir novamente pelo nosso arquivo, a gente posta sempre, e também as dicas da semana. Então, os nomes, se você ficou interessado, né? Vai lá, deixa sempre assim, porque o Facebook é um recurso bom, porque lembra a gente, né? Então, deixa lá, curte. Que você vai receber todas só as informações quentíssimas, né? Nando, vamos falar um pouquinho dos curtas-metragens. Você trabalhou com o pessoal da quarta fase, que você fez uma disciplina com a professora Sônia lá, com as meninas da pedagogia. Conta um pouquinho desses curtas-metragens. A professora Sônia, que amor. A professora Sônia Mello, eu a conheci durante a disciplina que eu estou cursando, de Educação, Gênero e Sexualidade. A disciplina que eu da graduação de vocês, do curso de pedagogia, por sinal, e que eu quis cursá-la para me apropriar mais ainda dos conhecimentos da área de gênero e sexualidade no contexto educacional. E ao ter contato com a professora e ela conhecer um pouquinho da minha pesquisa, ela me convidou para ministrar uma palestra para a turma, falando um pouco da minha trajetória como pesquisador, como artista, militante, ativista das questões de gênero, LGBT, dentro do contexto da arte. E eu compartilhei 2 curtas. Um curta que eu criei, que eu criei no México, por sinal, durante meu intercâmbio, que se chama Me Cumple, e que em português seria como Meu Aniversário, e que trata de
de um menino, né, que se percebe como menina, e eu utilizo da metáfora da Cinderela, que pede um desejo para a fada madrinha, e a mesma coisa o Felipe, que é o protagonista, pede um desejo no dia do seu aniversário, que é ser Cinderela. E aí desenvolve toda a narrativa do curta-metragem. Esse curta-metragem não está disponível no YouTube, ou nem em nenhuma plataforma. Eu tenho somente privado para eventos pontuais, mas quem quiser ter acesso a esse material, eu posso compartilhar por e-mail, pode me enviar um e-mail, no finalzinho eu posso falar o meu e-mail e pode entrar em contato, que eu compartilho. Eu acho que esse curta, ele inclusive foi selecionado para uma mostra de artes visuais de São Luís, na época, concorreu dentre várias obras e participou de um salão de arte também. E o outro curta-metragem, Vestido Novo, O Vestido Nuevo, é um curta-metragem que está disponível no YouTube, por sinal, e trata dessas questões de gênero na escola. Então, como um determinado momento a criança deseja ir com vestido numa festa fantasia. E a narrativa se desenvolve, o desfecho acontece a partir dessa questão de não poder adentrar esse espaço com esse vestido por ser um menino. E aí, pra gente pensar também nessa questão do que é o socialmente construído para ser objetos e vestuário de meninas e de meninos, ali no contexto da escola, como lidar com essa diversidade, como perceber, como o professor pode, enfim, orientar. Então, acho que o curta é um caminho, pelo menos, para problematizar e para a gente pensar em como suscitar essas discussões na sala de aula. Nando, a gente tá com 30 minutos já de programa. Tá maravilhosa a nossa... Rápido, muito rápido, né? Tá rápido, a hora que a Fernanda falou, já chegou na parte que vai falar... Estamos aqui e tal, Nando, eu peguei e falei, já? Aí eu levantei, até fui olhar a hora, eu falei, 10h25, meu Deus. Ô Nando, a gente quer te agradecer a tua presença, te parabenizar pelo trabalho, tá? Realmente é muito bonito isso que você faz, a preocupação que você tem, né? E é isso aí, né, Marcinha? Não, é isso. Pensar no todo, fazer o seu no micro, né? Isso. Pensar o macro, agir no sim. micro, né? É bem por aí, a gente pensa dessa maneira, Nando. Consegues dar tuas considerações finais, teu contato? Sim, eu posso inclusive passar algumas dicas rapidamente. Dicas de filmes, Minha Vida em Cor-de-Rosa, eu posso passar uma lista para vocês, Tomboy, Orações para Bob, dentre outras referências de filmes que eu acho que as pessoas podem ter acesso para conhecer um pouquinho desse universo, das discussões de gênero, LGBT. Literaturas, eu também vou passar algumas referências para vocês podem ter acesso no Facebook. E vou compartilhar também espetáculos locais aqui de Floripa, que são realizados pelo SEARTE, que discute as questões de gênero para esse universo da criança, que são os espetáculos Antiprincesas, que trabalham nessa perspectiva do empoderamento das meninas na relação entre princesa e heroína, e o espetáculo Guerreiras Donzelas, da professora Brígida, por sinal, que vai estar em cartaz agora, nos dias 17, 18, 19 e 20, no Teatrinho da Igreja da UFSC. Vou colocar todos os dados para vocês postarem no Facebook, ingressos no local, vocês podem, enfim, entrar em contato com a Marcinha e com a Fernanda, nós vamos compartilhar também esse espetáculo, e é bem legal, porque trabalha com duas personagens, que é a Mulan e a Joana d'Arc. Então, como as crianças podem, a partir da história dessas duas heroínas, pensar na questão do empoderamento, de verificar, de desconstruir estereótipos, né, relacionados não somente à princesa, mas pensar nessas heroínas como também possibilidades de guerreiras, enfim, as dicas estão aí. A Brígida é uma fofa, ela me marcou muito, assim, na minha vida, assim. Gente, Marcinha, obrigada, tá, querida, por ter dividido o microfone comigo. Não, prazer estar aqui, né, e sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Eu gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. E quarta-feira também, às 9 horas da manhã, lá na Rádio Pinheira.
Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente lá na página do nosso Facebook. Digita lá, Programa Educação Sexual em Debate. E na Rádio Comunitária da Pinheira também, sábado às 8h30, ele vai lá e o nosso amigo lá, o Dagoberto, vai lá e reprisa, né, Marcinha? Isso. Ou no site tu escuta a Rádio Pinheira pelo site, radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.